Bom dia, pessoal. Agradeço, mais uma vez aí a presença de vocês, né? E dando continuação, né, ao nosso programa, né, de orientação semanal, nossas aulas semanais, né? Hoje vamos dar sequência, né, sobre a reforma tributária, falando aí sobre o cronograma, né, das obrigações, né, das notas fiscais que foi publicado, né? Já falei na aula passada sobre essa publicação, mas hoje vamos dar um reforço e trazer algumas orientações para vocês, tá? Bom, todo mundo sabe já que, né, a reforma tributária, né, já é uma realidade, né, e já estamos aí, né, saindo, né, já saímos aí no mês passado daquela fase de experiência, né, e agora já estamos entrando aí na fase prática, né, do IVA, né, e se adaptando, né, às notas fiscais, né, as empresas estão aí trabalhando, fazendo toda a adaptação, né, seguindo as orientações para que as notas fiscais, os documentos fiscais, a partir de agora, dentro desse cronograma da Receita Federal, né, as notas, né, saiam com as informações corretas, né, do IBS-CBS até 31 de dezembro, ainda na fase de teste, tá? Então, o propósito, né, da nossa aula de hoje é de orientar, né, de trazer orientações, né, eh, sobre a reforma tributária, né, da contagem regressiva, né, que a gente está vivendo, né, a gente, né, já se passou aí 7 meses, né, e vemos aí que muitas empresas ainda não estão com seus sistemas adaptados, né, e por isso teve o ato normativo lá, trazendo um calendário de obrigações e logo em seguida, devido aos pesquisa, né, e observando que as empresas não estariam completamente prontas, né, para emitir as notas, né, e as rejeições previstas, né, elas foram, prorrogadas, né, porque ia travar o mercado, tá. Bom, então, nós tivemos aí esse ato conjunto da Receita, né, 4/2006, né, que é o marco aí que define a transição, prática para a reforma tributária, tá. Então ele estabeleceu um cronograma, né, oficial de das empresas, né, se adaptarem, se organizarem e, né, emitir os documentos fiscais, aqueles que já existem, né, sofreram alguma alteração no seu layout, e alguns outros documentos estão sendo implementados, né, e está dentro desse cronograma, que a gente vai falar ele, que vai até 1 de janeiro, né, de 2027. Então, lá no dia 1º de janeiro, isso deve estar consolidado e todos os documentos contábeis deverão ser emitidos com esses valores, com as bases de cálculo, com toda a parametrização referente ao IBS-CBS. Caso não esteja, né, as notas serão rejeitadas, não serão emitidas, tá? Então, primeira fase, né, o início aí da obrigatoriedade, né, que trouxe o ato conjunto, seria a data, né, seria não, foi a data de 3 de agosto. Então, nessa data, estabeleceu a obrigatoriedade, né, dos campos IBS-CBS, né, eles estarem prontos para as informações, né, desses tributos, né. Então, nessa primeira fase, foi focado mais as operações com venda de mercadoria, né, circulação de mercadoria, fornecimento de energia, transporte e logística, tá. Então foi o primeiro setor, né, que está obrigado a ter as notas com essas informações corretas, tá. Bom, essa publicação foi no dia 31/7.
Aí no dia primeiro, né, a gente teve um ato, né, conjunto da Receita, né, flexibilizando, né, essa regra de rejeição. Por quê? Porque, né, dentro das pesquisas, né, como eu já falei, as empresas nem todas estavam preparadas, e se fosse bloquear a emissão da nota fiscal que não tivesse com esses dados, esses campos preenchidos, né, teria um pane aí na economia. Então, por bem, a Receita e o comitê gestor, né, prorrogou, né, esse travamento das notas fiscal. Tá, mas assim, as obrigações, o calendário dessas obrigações das notas desses setores está com os campos pronto, preenchido, essa obrigatoriedade, né, ela está estabelecida lá no ato e ela continua. Somente não será travado se ainda tiver com erro, que provavelmente esse travamento seja início de outubro, tá? Então, quem ainda não organizou, não reviu aí seu, né, o RP, né, todos os seus cadastros, que, né, então faça uma análise, né, imita as notas certinho, porque quando entrar o bloqueio, você não vai ter problema. Então, foi te dado mais uma oportunidade aí de regularização, tá? A segunda fase, né, ela inicia lá no, em outubro, tá? Nessa fase, quais são os setores que vão ser obrigados a emitir as notas corretamente com as informações dos campos IBS-CBS? Em regra geral, as notas de serviço. Então, todos aqueles contribuintes do ISS, né, eh, que estava lá programado para emitir em agosto, né, foi prorrogado, né, dentro desse ato para agosto. Então, todos os prestadores de serviço, né, contribuintes do ISS, vão ter que estar com os seus cadastros todo regular, né, a partir de 1 de outubro, para emitir as notas, que se não tiver com todos os campos parametrizados corretamente, né, terão as notas bloqueadas. Então, além dos prestadores de serviço, né, temos aí o setor de telecomunicações, importações expressas, né, e vamos ter aí alguns cadastros específicos que estão sendo criados, né. Um deles é a declaração de importação, né, de remessa, né, e o outro que eles estão denominando de DERE, é uma tabela, né, para cadastro de alguns regimes específicos, né, e eventos. Então, por exemplo, as operações, de bancos, né, vai estar voltado mais para esse setor financeiro, né, que vão ter que entregar uma declaração, a DERE, onde vai ter as informações sobre as operações, juros, taxas, né, vão ser tributadas, né, então esse não vão ter nota fiscal, então esses bancos, né, esses setores vão ter que entregar uma declaração, expede, né, mês a mês, né, isso acho que começa, né, 1 de outubro e você já entrega ela no dia 15 de novembro. Então isso é voltado mais para bancos e corretoras, né, esses setores financeiros, tá? Então, o que teve aí de prorrogação mesmo, né, no dia com ato conjunto, né, são aquelas obrigações da pessoa física de emitir nota fiscal, né, então, e de obter o CNPJ. Então, essa prorrogação, essa obrigatoriedade, ela foi transferida para 1 de janeiro. Então, aquela situação que todos os profissionais que não tivessem CNPJ, que não tivessem empresa, né, na prestação de serviço, né, constante, né, que exerce aí uma atividade, né, eles serão obrigados a emitir nota fiscal, né, e ter um CNPJ, né, vinculado ao seu CPF, e emitir esse documento fiscal. Isso estava previsto aí para 1 de agosto, né, então agora foi prorrogado para 1 de janeiro. Então aqui entra aquela situação lá do locador de imóvel que, né, tiver na condição
de contribuinte, né, então aquele que tem mais de 3 imóveis locados e superior a 240 mil anual, né, então ele vai passar a obrigatoriedade de emitir nota, ter um CNPJ, mas isso foi prorrogado para 1 de janeiro, tá. A terceira fase, né, vai ser lá em dezembro, né. Essa daqui, né, vão ter algumas, vai englobar, né, a obrigatoriedade das notas com os campos do IBS, né, para alguns setores, né, específicos aí de plataformas digitais, mercado imobiliário, né, e utilidade pública, tá. Então, aqui nessa data, né, nesse vai entrar, né, a obrigatoriedade das notas da locações de bens móveis, né, arrendamento, né, e locação de imóveis, tá. Eh, então, por exemplo, a locação de veículo que antes não tinha a incidência do ISS, não precisava emitir nota, só emitia lá um recibo, né, de locação. Então, a partir de 1 de janeiro, ele vai ser obrigado a emitir a nota fiscal. Então, as holdings, né, patrimoniais, né, que loca imóveis, então, a obrigatoriedade da nota fiscal, né, ela vai ser a partir do dia 1 de dezembro, tá? E aqui vai entrar algumas outras notas, né, que estão sendo desenvolvidas, que passa a ser obrigatória também agora a partir de 1 de janeiro. A quarta fase, né, que seria aí, que a gente denomina o dia D, né, que é 1 de janeiro. Então, aqui sim, né, a hora que chegarmos lá em janeiro, né, tudo os nossos RP, nossas emissões de nota fiscais, elas vão ter que estar concluídas, porque na virada do ano, né, entra já de fato a cobrança da CBS, né? E aí as notas têm que estar todas elas corretas, toda a parametrização do RP, né? Então, tudo que foi determinado como contribuinte ou incidência de IBS, CBS, tem que estar pronto até 31 de dezembro, para que no dia primeiro você, né, dia primeiro não, né, dia 2, né? Dia primeiro sim, porque a gente tem atividade, restaurante, padaria, posto, né, vão trabalhar dia primeiro, então esses setores, né, já deverão estar com sua documentação, tudo organizado, seu RP, para emitir as notas fiscais, já valendo para recolher. Então, já começa a emitir as notas já com os débitos de CBS, né, para recolher esses imposto, né, e todas as suas compras, né, daí para frente você vai tomar crédito e tudo aquilo que você tiver de estoque em 31 de dezembro, você vai fazer um cálculo, né, e gerar um crédito de tudo que você tem estocado, né, de PIS e COFINS, né, e vai também poder utilizar esses créditos no IBS-CBS, tá? Então, os contadores vão ter um trabalho grande junto com as empresas para fazer o levantamento, o inventário, contagem, né? Ver tudo que tem no estoque para gerar esses créditos, né? Para você não perder, né, esse seu direito do que você tem estocado, não só de mercadorias, mas também sobre elas você tem os impostos incidentes, tá? Então, janeiro, né, já entra, começa a valer. Então, se a gente for analisar, né, esse é o nosso cronograma. Janeiro, 31 de dezembro, a gente tem que concluir todas as particularidades, né? Já está pronto para 1 de janeiro. Então, né, eu aconselho não ficar esperando, né, confiando em prorrogações mais. Pode acontecer? Pode, né? Mas não acredito que seja de tudo, tá? Então é melhor não arriscar. A partir também, né, de 1º de janeiro, né,
entra também, pouco tem se falado, né, não sabemos nem as alíquotas como vai ser, mas entra a cobrança já, a incidência do IS, tá? Que é o Imposto Seletivo, tá? A partir de 1 de janeiro, né, ele já começa a incidir sobre aqueles produtos, né, considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, né? Então, temos lá as bebidas alcoólicas, cigarro, produtos homogêneos, né? Bebidas açucaradas, refrigerantes, sucos, né? Veículos poluentes, né? Enfim, temos aí diversos produtos, né, que serão tributados pelo ICS. Não sabemos ainda a alíquota, né? Então, a gente percebe aí, né, que está bem bagunçado essa reforma, né? Mas pela lei já entra em vigência em janeiro, né. Em compensação, né, entra o IS e temos aí a extinção gradual do IPI. Então, a partir do momento que o IS começa a ser cobrado em janeiro, as alíquotas do IPI, né, ela passa a ser reduzido a zero, né, a maioria dos produtos aqui no Brasil. Então, o IPI, na realidade, ele ia ser extinto com a reforma tributária, mas não, ele permanece, né, com a alíquota zero, né? Isso é um perigo, né, para qualquer momento o governo pode voltar a cobrar ele, porque ele não vai ser extinto, ele vai ficar lá como alíquota zero. E o IPI será mantido, né, apenas para garantir lá as mercadorias, né, produzidas na Zona Franca de Manaus. Lá continua ainda o IPI incidindo, né? Então, no resto do país vai ser alíquota zero. Lá na Zona Franca de Manaus, né, permanece, né, o IPI. Bom, gente, aqui a gente tem uma outra situação aí dentro do nosso calendário, então isso que eu passei para vocês é um resumo daquilo que foi colocado no ato, né, lá da conjunto da Receita com o IBS, estabelecendo agora já um calendário, né, um cronograma, onde todo mundo tem, né, que trabalhar em cima do calendário, ver a sua atividade, né, ver aonde você se encaixa. Então, se você é comércio, né, indústria, a tua obrigação foi lá no dia 3 de agosto, ainda não está sendo rejeitado, mesmo que você estiver com algum erro, algum problema no seu RP, na emissão de nota, esteja saindo errado, né, não está sendo rejeitado, mas, né, corre e regulariza essa situação, né. Agosto, outubro, entra agora as prestações de serviço, né, então, cada um contribuinte precisa aí analisar onde ele se encaixa, qual é o seu cronograma, né? Onde que você está dentro desse cronograma, né? E começar a trabalhar, se organizar, né? Fazer os testes, emitir a nota com tranquilidade, não deixar para a última hora, porque quando chegar a vez de você entrar de fato na emissão das notas com esses campos, né, já está tudo pronto, tudo preparado, você não vai ter problema, não vai ter rejeição, não vai deixar de emitir nota, tá? Dentro desse contexto, né, está se discutindo muito, né, a situação do Simples Nacional, né? Então, a gente vê aí no mercado uns dizendo que o Simples acabou, que o lucro presumido acabou, né, que não vai ter, né, com a reforma tributária, vai ser inviável, né? Então, todo um blá, 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 tá? Mas, dentro do que a gente tem, não, tá? O Simples continua, né? Ele foi mantido, ele tem uma proteção pela emenda constitucional, né? Ele tem aí todo uma situação, essas empresas do Simples, né, dentro do que eu falei na semana passada, os Simples, né, são hoje, juntando os MEI, MEPP, hoje, né, temos aí uns 25 milhões, 26,5 milhões de CNPJ, onde uns 24 milhões de empresas estão no Simples. E o faturamento, né, ao rendimento, né, o faturamento, os impostos que as empresas do Simples geram, elas não são substancial, né, para a economia, né?
Hoje, o faturamento, né, o que gera de imposto de renda para a União, né, as empresas do Simples, né, representa 6% aí da arrecadação, anual, né. Tá lá equivalente à arrecadação de IR dos assalariados. Então o Simples como, gerador de receitas, as empresas do Simples, ela não tem muita representatividade na economia. Porém, ela tem uma representação em outros setores, né, como no emprego. Na situação do emprego, as empresas do Simples empregam mais de 50% do pessoal com CLT, né. Então ela não ela tem um cunho muito mais social, as empresas do Simples, do que geradora de receita. Então ela é muito importante, né, para a economia nesse sentido de emprego, tá. Então o Simples vai continuar e dentro da reforma, e o que já vem sofrendo no passado, porque o Simples, né, a gente sabe, ele não transfere crédito, ele paga-se o valor sobre o faturamento, não transfere crédito, quando transfere é um valor muito pequeno, é dentro daquela, tabela que está lá em cada faixa, né, de cada anexo, né, o que ele transfere lá de CMS, no caso, anexo 1, anexo 2, é aquele valor pequeno. Então, isso no mercado, né, as empresas do Simples têm esse problema, que às vezes muitos negócios elas perdem venda para grandes empresas, porque ela não transfere crédito. Então, muitas empresas preferem comprar de quem está no lucro presumido, um concorrente que está no lucro presumido, do que comprar de uma empresa do Simples, mesmo que o preço seja mais barato, mas o crédito que ela perde quando ela compra, né, que o Simples não transfere, né, é uma perda, né, desses créditos, né, e que o diferença de preço não cobre, tá? Então, né, com o Simples Nacional, agora com a reforma tributária, né, eh, as empresas do Simples passaram a ter 2 opção. Então, de você, após agora com a reforma tributária, você recolher continuar recolhendo o Simples dentro todos os impostos dentro da DAS, ou você tem a opção que eles chamaram de híbrido, onde você recolhe o IBS, o CBS por fora, entendeu? E aí você transfere crédito para o seu cliente, tá? Então você vai recolher a parte federal, né? Então que é os impostos federais mais a previdência dentro do DAS e o IBS, CBS por fora. Então você consegue se tornar competitivo no mercado, né. Então isso é uma novidade, né, que isso vem ajudar os empresários, tá. Então, aí pela opção, né, pelo regime híbrido, né, a apuração do IBS, será por fora do DAS, transferindo, né, e recebendo a totalidade de IBS incidente na operação. Então você vai estando dentro do Simples Nacional, fazer a opção pelo regime híbrido, quando você comprar um produto, todo aquele IBS destacado da nota vai virar crédito para você. E quando você vender, você vai transferir todo esse valor, né, da sua nota, né, do IBS já destacado da sua nota para o teu cliente. E você vai pagar só a diferença. Então, aquilo que do IBS que entrou nas compras com que você vendeu, você vai compensar e só paga a diferença. Da mesma forma que acontece hoje com o ICMS, o IPI, tá? Então, esse, né, que a gente precisa analisar, né, com relação a essa situação, né, das empresas agora, né, que tem 2 opção, né, e qual deles escolher, né, a gente tem esse trabalho. Então, quem vende, né, está no mercado, né, B2B, então você vende para empresa, então, a gente entende que esse sistema híbrido é o ideal, tá? Se você está no mercado e você vende só para consumidor final, né? Então, loja de sapato,
restaurante, né? Então, esse é interessante pelos cálculos, né, você ficar dentro do regime tradicional. Então, essa seria a posição hoje, né, dos analistas, né, contadores, advogados, enfim, que essa seria a situação. Se você está no meio da cadeia, você compra de pessoa jurídica e vende para pessoa jurídica, né, o regime híbrido. Você compra, né, e revende para consumidor final, manter dentro do regime tradicional. Tá? Então, esse regime, né, trouxe uma novidade, né, que nós temos a opção, né, de, de aderir ao regime híbrido ou não no mês de setembro. Então, toda aquela obrigação que a gente tinha com relação ao Simples, que era em janeiro que eu faço a minha opção para o Simples Nacional, com a reforma tributária ela veio para o mês de setembro. Então, hoje, quem está no lucro presumido e quer aderir ao Simples Nacional, tem que fazer essa opção até dia 31 dia 30 de setembro. Quem foi desenquadrado do Simples Nacional tem até o dia 30 de setembro para se regularizar e fazer a opção, tentar retornar ao Simples. Tá? Então, esquece janeiro. Né? Tudo isso agora veio para o mês de setembro. Então, esse mês agora, precisa tomar cuidado quem está no Simples. A Receita Federal está nessa semana, né, do dia 10 ao dia 15, ela está aí rodando, analisando as empresas e deve soltar uma lista de empresas desenquadrando quem está no Simples Nacional com débito. Então, você precisa regularizar, puxar e tentar fazer, se caso você for desenquadrado, né, você fazer novamente a solicitação até 30 de setembro. Né? Aquilo que você fazia a regularização lá em janeiro, ela vem agora para setembro. Então, você tem que, em setembro, fazer o cadastro no Simples, estar cadastrado no Simples, né? E, ao mesmo tempo, até o final do mês, você fazer a opção, sistema híbrido ou pelo sistema convencional. A orientação da maioria, né, contadores e advogados, aí, os tributaristas, né, que todos devem fazer a opção pelo híbrido em 30/9. Por quê? Porque a gente não sabe ainda, né, qual é a alíquota que vai ser divulgada, né? É um problema que temos aí, né, que estão todo mundo segurando, né, para que isso seja publicado, esse índice, né, que estava lá falando-se em 26, hoje já está em 28, 29, né? Então, e esse índice vai ser publicado só depois das eleições, segundo turno, tá? Então, como a reforma tributária trouxe essa opção, né, do regime híbrido, ela trouxe também que você faz a opção no dia 30 de setembro, né? E você, até o dia 30, lá no mês de novembro, até o dia 30 de novembro, você tem a condição de você confirmar, né, essa opção ou desistir, né? Então, qual é a sugestão? Faça a opção agora. Vamos aguardar o índice. Se esse índice ou a situação, ou depois a gente faz, saiu o índice, a gente faz todo o estudo e vê, caso a caso, a minha situação é melhor eu ficar no convencional, né? Mas eu fiz a opção pelo híbrido, vou lá, eu tenho até o dia 30 de novembro para desistir do regime híbrido, tá? Então, o que a gente sugere isso, faça. Porque se você não fazer, e depois você faz os cálculos e chega à conclusão, não, o híbrido era melhor para mim, como você não fez a opção em setembro, você não vai conseguir fazer ela em novembro, tá? Então, novembro é para você
consolidar, confirmar a sua opção ou desistir. Então, faça a opção 30 de setembro pelo regime híbrido. Vamos aguardar, fazer todo um trabalho, análise, depois que sair o índice aí do IBS-CBS, a gente faz um trabalho e analisa a situação de cada um, e 30/11 a gente confirma a opção ou desiste, tá? Então, essa é a orientação. Então, aqui nós temos, né, um ciclo, né, do passo a passo, né, do regime híbrido. Então, setembro, a escolha inicial obrigatória, né, para o primeiro semestre do ano seguinte, né? Ah, aqui eu esqueci de falar que você faz essa opção, ela é semestral, tá? Então, eu faço a opção pelo regime híbrido em setembro para o primeiro semestre, tá? Lá no mês de março, eu tenho a condição de falar, puxa, eu fiz a opção pelo regime híbrido, primeiro semestre, de janeiro a junho, mas estou vendo aqui que eu estou recolhendo muito imposto e o regime tradicional seria melhor. Então, eu tenho a opção, no mês de março, até o dia 31 de março, pedir uma alteração para que de julho a dezembro, eu volte a recolher pelo regime tradicional. Então, eu tenho agora uma opção semestral dentro do Simples Nacional. Então, a opção do Simples Nacional é setembro. Bom, ficar no regime híbrido ou tradicional, eu tenho duas datas. 30 de setembro e 31 de março. Então, posso mudar do regime híbrido para o tradicional ou do tradicional para o híbrido nessas duas datas, tá? Então, dentro aqui do nosso passo a passo, setembro é a escolha inicial, novembro a gente tem a opção de desistir ou permanecer, janeiro, né, entra, né, começa a valer o regime escolhido, março eu tenho uma janela de revisão, 1 de julho entra o efeito da revisão de março, né, da opção que eu fiz. Então, voltando aí no regime híbrido, né, aqui é uma comparação, aquilo que eu já tinha falado, né? Então, venda para consumidor final, né? Então, a, o modelo recomendado é o tradicional. Venda para outra empresa é o IBS, CBS por fora, né? Indústria e comércio com muitos insumos, né, também é o regime por fora híbrido, porque você toma bastante crédito, tá? Então, essa é mais ou menos um quadro, né, de orientação. Bom, aqui eu já falei para vocês, né, que é o período de escolha, né? Então, setembro, novembro, janeiro, março e julho, né? A gente já falou, né? Então, dentro do que, né, a gente está falando, né, a reforma tributária ela é extensa, né? Então, hoje a gente sai de uma situação de pagamento de PIS, COFINS, né, de IPI, ICMS e ISS, né? Isso daí sai de cena, sai do mercado, né, para de incidir, né? E entra o IBS-CBS, mas agora ele entra, né, incidindo sobre todas as operações onerosas, né? Então, quando a gente, né, tinha o ISS e o ICMS, por exemplo, então a gente tinha algumas operações, né, como alocação, arrendamento, não incidia nem ISS e não incidia nem o ISS. Agora, com o IBS, estão todas essas atividades onerosas, né? Até a troca, que exista um valor, né? Um ganho, uma diferenciação aí de resultado, isso passa a ter a incidência
do IBS-CBS, né? Então, vocês vejam que depois a gente vai falar numa próxima reunião aí sobre a nota fiscal e sobre a nota de débito e crédito que está sendo criada, né? Já existe, já está valendo, e a gente vai ter que aí se orientar vocês, né? De como usar essas notas em que situações. Então, por exemplo, você hoje recebe uma duplicata fora do prazo, o cliente te paga fora do prazo, vamos supor que você emitiu uma nota fiscal, campo do IBS, CBS, bonitinho, entendeu? Aí o cliente te paga fora do prazo, com multa e juros. Você vai ter que emitir uma nota de débito para o teu cliente daquele, com aquela multa e aquele juro que ele te pagou, né? E sobre esse valor vai incidir o IBS-CBS. Então, por exemplo, você recebeu um aluguel, né? Antes não existia, não incidia nem ISS nem ICMS, então agora vai incidir IBS. O cliente lá, o teu inquilino te pagou fora do prazo com multa e juros. Aí você vai ter que emitir uma nota, né, na data do recebimento desse juro, né, e dessa multa, emitir uma nota de débito com os cálculos do IBS-CBS. Então, você vê que a gente vai ter uma mudança estrutural. Por quê? Porque quem vai começar, você vai ter que envolver na tua empresa hoje, não só o departamento fiscal, o departamento de faturamento, que vai estar hoje, que é o que coordena essa parte de emissão de nota, né? Você vai ter que estar envolvendo o teu financeiro, né? Você vai ter que orientar o teu financeiro, porque a hora que ele entrar lá de manhã, né, puxar os extratos, ver lá um recebimento de uma duplicata fora do prazo, com multa e juros, ele já tem que acionar, né? Ou ele vai emitir, aí cada um vai ver como que faz isso, né? Mas vai ter que emitir uma nota desse valor dessa multa de juros na data do recebimento, né, dessa duplicata fora do prazo com multa e juros. Então, você vê que nós vamos ter uma burocracia, além da burocracia que a gente vem falando dos campos do IBS, diversas outras que a gente vai ter que se adaptar com o tempo, né? Então, nós temos aí um cronograma até o final do ano, né? Hoje, essas notas já são obrigatórias, mas você não tem que recolher ainda o imposto, porque estamos na fase de teste. Mas já precisamos começar a treinar a equipe, porque em janeiro isso vai estar acontecendo, vai estar valendo, né? Então, precisamos nos preparar para isso, né? Então, a gente tem aqui, né, um cronograma, né, um resumo, a conclusão que tudo começou, né, em agosto. E essa data é as que abrem, né, tudo aí, comporta todo o sistema, onde o Cefaz libera os servidores para receber todas as tags IBS, CBS nos XMLs da nota, tá? Então, 3 de agosto está tudo dentro do conforme para emitir as notas, né? Aquelas lá colocadas da obrigatoriedade 3 de agosto. Então, hoje, você entrar, você já vai emitir essas notas, né? Os campos estão tudo preparado. Então, agora é um trabalho interno de TI, né? Para que, e da contabilidade, da fiscal, para que você possa emitir essas notas corretamente. Não está sendo bloqueado, mas a obrigação de emitir, né, já está lá, né? Então, é o que a gente fala, né? Esse momento é de conversar com o teu pessoal de software, né, do pessoal que cuida do RP, e se organizar, né, para que todas essas alterações, né, estejam prontas, né, para receber essas informações e gerar essas obrigações. Então, é um tempo que temos de, dentro do cronograma, você verificar aonde você se encaixa, essa é a minha sugestão, né, porque não é tudo que te interessa, né? Você, dentro de uma situação, dentro da reforma tributária, você tem lá, é um prestador de serviço, é um código que lá tem uma tributação, acabou. Que nem, por exemplo, o advogado ele vai lá pegar dentro da reforma tributária onde que ele se encontra, qual é a obrigação, qual é a alíquota,
né? E qual é o código, o novo código que ele tem que emitir a nota, acabou, né? Não tem que se preocupar com os demais. Ele tem que saber, eu recebi um serviço fora do prazo, tinha multa e juros, vou ter que emitir uma nota complementar, né? Ou emitir um recibo de débito. É isso que cada um tem que agora, né, dentro desse contexto do cronograma que agora está definido, verificar lá qual é a tua obrigatoriedade, qual é o prazo da tua obrigatoriedade de emitir essas notas com essas informações, né, e, né, pôr isso para rodar. Aquelas atividades que não era obrigado a emitir nota, hoje já tem um cronograma, essas notas estão sendo desenvolvidas, que nem a nota de locação, a nota fiscal de venda de imóveis, estão sendo desenvolvidas, como algumas outras, né? E já tem um calendário que elas vão entrar nessa data em operação, então cada um tem que estar acompanhando, né? Conversando com o seu contador, né? Hoje, o contador, eu acredito que seja importante para cada cliente de estar aí próximo, né, e estar conversando, fazendo os estudos, fazendo aí toda a parte de viabilidade, principalmente quem está no Simples Nacional, que o nosso prazo agora é curto, né, 30 de setembro, está chegando, e a gente precisa decidir, junto com o cliente, né, e o contador, qual é a opção que você vai querer. É porque muitos já estão decididos, já escolhi e acabou, né? Mas aqueles que têm dúvida, como eu disse, né, faz a opção pelo sistema híbrido, ganha um tempo de análise, né? E aí lá em novembro decide. Bom, gente, o que eu tenho para vocês é só um reforço do que a gente falou ano passado, né? Só um apanhado geral de algumas alterações que teve, né? E, a partir da semana que vem, eu quero ver se eu falo com vocês sobre a nota fiscal. Eu pedi para postar, não sei se foi postado um vídeo aí, né, do que já temos com relação à nota fiscal. A nota fiscal, ela vai ser um documento em breve, né, ou já está sendo, né, um documento de confissão de dívida, né? Então, hoje a gente faz a apuração, entrega as declarações acessórias e quando entregamos aí essa declaração, confessa-se os débitos, né? Apura-se o valor e confessa, e aí aquela declaração passa a ser um documento de confissão de dívida irretratável. Esse, né, documento agora passa a ser a nota fiscal. Então, a partir do momento que você emitiu uma nota e do outro lado o teu cliente deu o aceite, né? Então, tudo aquilo que tem de imposto dentro da nota, que é tudo, né? Você está gerando já uma obrigação para você. Da mesma forma, quando um fornecedor te manda uma nota e você dá o aceite na nota, né? Aqueles tributos contidos naquela nota já é uma confissão, né? Então, a gente vai ver na nota fiscal que alterou os prazos, então, para você cancelar uma nota é 24 horas, né? Então, você vai ter as notas de débito, porque se você emitiu uma nota errada, né, e esse erro, né, estiver dentro dos valores, quantidade que vai alterar o valor da nota, você vai ter que emitir esse recibo de débito ou de crédito com o número-chave da nota fiscal. Por quê? Porque lá no sistema da Receita Federal vai aparecer esse recibo, essa nota de débito ou de crédito, diminuindo o valor daquele imposto que você destacou nessa nota, né? Então, a gente vai ter esse conta corrente, né? Como está no vídeo aí que eu mandei postar, que o governo, né, em breve, vai acontecer da mesma forma que está ocorrendo com a declaração da pessoa física, né? Ele já está te assistindo na apuração dos impostos. Então, você vai ter uma tributação, um acompanhamento pela Receita, você vai ser assistido, né, na apuração dos impostos. Então,
No final do mês, o governo você vai entrar lá no portal, eu acho que já está funcionando, né, mas ainda não entrei, que lá você já tem, né, todas as informação das notas que você emitiu, que você recebeu, lá já tem apuração do quanto você deve, você só vai confirmar aquilo lá, dar um ok, aceitar aquilo e o imposto já está confessado, está devido. Então, você vai ter um acompanhamento, né? Então, vamos estar na mão do governo daqui para frente, né? E assim por diante, né? Vai entrar o split payment lá, né? Também. Então, a gente está entrando numa situação de um Big Brother aí fiscal, um acompanhamento, de toda a nossa situação tributária, nossos impostos, a gente vai ser bem vigiado daqui para frente. Então, sonegar, né? Só se vender sem nota, é, dar balão, não pagar mais imposto, essas coisas, né? Então, o governo vai ter saber o quanto que você deve antes de você, né? Então, a gente está entrando em numa era bastante, né? Eu acredito, né? De uma certa forma boa, vamos depender né? Do quem vai estar no governo, como que vão estar tratando isso daí. Se tivermos lá pessoas honestas, né? Isso é um auxílio para as empresas, né? Mas isso pode ser uma dor de cabeça, um transtorno, dependendo da situação. Se hoje pegar o cenário de hoje, eu acho que seria, né, um transtorno, uma catástrofe para a nossa economia, né? Mas vamos esperar, vamos aguardar os acontecimentos. Bom, pessoal, o que eu tinha para vocês, isso era, né, para hoje era isso, né? Agradeço aí a presença de todos e aguardo vocês na próxima semana, que eu vou estar trabalhando, ver se eu consigo na próxima semana, né, a gente falar sobre as notas fiscais de todas as alterações, né, que está ocorrendo com relação à nota fiscal e como que ela vai se comportar, dentro do mercado, né, empresarial a partir de agora. Então, um bom dia a todos, uma boa semana e até a próxima.